Olá, fala fiote! Professor Robson Marques aqui diretamente dos estúdios do Monster Concursos para uma aula de língua portuguesa. E aqui já quero deixar bem claro para você, esta aula sobre crase, que é um dos conteúdos mais recorrentes nos concursos públicos. Esta aula é para os alunos iniciantes no conteúdo. Se você já é expert na crase, eu preciso ser honesto com você. Aqui, nesta aula de hoje, eu farei para iniciantes. Para as pessoas que tiveram deficiências no estudo da crase, para pessoas que não pegaram o início, não pegaram a teoria da crase. Se você já é avançado no estudo de crase, você pode acompanhar todo o conteúdo que nós temos aqui no nosso canal para alunos iguais a você. Entretanto, esta aula, com muito carinho, atendendo às solicitações de vários alunos que perceberam que tinha dificuldade na estrutura da crase, nessa formatação do que é a crase, esta aula é para os nossos alunos iniciantes, aqueles alunos que estão nos primeiros passos do estudo sobre crase, tá? Crase, na verdade, é um fenômeno, né, da junção de dois As. Nós temos crase e vamos entender o seguinte, que quando eu tenho a soma de dois As, quando eu tenho a soma de um A que vai ser uma preposição e um A que vai ser artigo, nós vamos ter o uso da crase. Deixa eu pegar um pincel aqui azul, só para a gente fazer alguns destaques para você, e você vai entender muito bem qual que é a base disso aí. Então, veja bem. A crase, basicamente, ela vai ser entendida como o quê? Acompanha aqui, olha. De junção de dois sons vocálicos a saber, A mais A. Dois sons de A mais A vai ser igual a crase. Ponto. Tá básico aqui. Toda vez que haverá essas situações. Qual situação, professor? Que você vai ter que juntar, fazer a junção de dois sons vocálicos em A. Fazendo uma matemática aqui de A mais A é igual a crase. Então, veja bem. Quando acontece, veja bem, A mais A igual a crase, que é este fenômeno da junção de A, nesta situação, precisa-se usar um sinal indicativo, veja bem, juntar, precisa-se unir os As, veja bem, unir os As e usar, veja bem, um sinal indicando que ocorreu a junção. Ponto. Então veja bem uma situação aqui. Eu estou fazendo, já avisei que é para iniciante. Então você é muito bem-vindo aqui, mas saiba disso. Depois fala assim: "Não, o professor dá aulas básico, professor de pré". Eu já avisei. Se você é expert, pode prosseguir para nossas outras aulas de crase que eu tenho aqui no canal, que são muito bem aprofundadas, tá? Mas, em respeito às pessoas que estão começando agora e que tiveram uma deficiência sobre crase, a aula
está sendo feita para isso. Então, veja bem. Quando eu tenho a junção de um A mais A, e você vai entender tudo isso, acontece crase. Quando acontece este fenômeno, nós temos que unir os As. Eu vou ter que unir esses dois As e usar um sinal indicando que ocorreu essa junção. Quer dizer, então, o seguinte, fiote, olha, acompanhe comigo. Quer dizer que quando eu tiver um A mais A, o que eu vou ter que fazer aqui? Unir os dois As. Então vai ficar assim, ó, A. Só que este A que você está vendo, ele é a soma desses dois. Só que qual que vai ser a diferença, então, deste A para um desses? É que quando eu juntei, eu fiz a fusão, eu fiz a junção dos dois As, eu tenho que usar um sinal indicativo de crase. Um sinal indicando a junção. E qual é esse sinal que indica a junção? É um acento. Um acento aqui à esquerda da sua leitura. Então, veja bem. Este acento tombado para a esquerda, este acento é chamado de acento grave. Quando eu utilizo o acento grave? O acento grave, ele é utilizado para indicar a ocorrência de crase. Então, ponto. Tá ficando bem explicadinho? Tá ficando bem tranquilinho? A teoria, eu não vou corrigir questões aqui agora. Eu não vou colocar exemplos e tudo mais assim agora. Eu quero te passar a base, a teoria de tudo, tá? Então, veja bem. Quando eu tiver o A mais A, eu vou unir os dois As, vai ficar assim. Mas este sinal, este acento aqui, que é este pauzinho tombado para a esquerda, existe este pauzinho tombado para a direita da sua leitura. Aqui, olha, quando o pauzinho está para cá, ele é acento agudo. Quando o pauzinho estiver para cá, ele é acento grave. Quando ele estiver para cá, ele está indicando que aqui acontece o quê? A crase. E o que é a crase? É a junção de dois As. Você está lendo, né? Sua posição da leitura é esta aqui. Nós estamos lendo no quadro. Eu vi um A com acento tombado para a esquerda da minha leitura. O acento tombado à esquerda da minha leitura é chamado de acento grave. Quando eu vou utilizar o acento grave? Toda vez que eu quiser indicar que ali aconteceu uma crase. Então, toda vez que você ler esse tipo de acento, você vai chamá-lo de acento grave. O acento grave, ele é exclusivamente para indicar que aconteceu crase. E o que é a crase? A soma, a junção dos dois sons vocálicos, a junção dos dois As, tá? Dois As são esses aqui. Veja bem, eu terei, de onde vem esses As aí, né, professor? De onde está vindo? Então, veja bem, eu tenho A que acompanha o verbo. E eu tenho um A que acompanha o substantivo. Perfeito. Então, veja bem. Eu tenho um A
que acompanha o verbo. Eu tenho um A que acompanha um substantivo. Existe diferença entre eles? Existe. Eu vou te mostrar na prática. Só que você precisa entender, perceber o seguinte, que quando o A acompanha o verbo, nós vamos chamá-lo de preposição. Ele vai ser chamado de preposição. E quando o A acompanha um substantivo, ele vai ser chamado de artigo. O azul está bem fraquinho aqui, mas nós vamos testando todos aqui para a gente ficar feliz. Nós não estamos felizes ainda com este azul. Então, veja bem. O que você vai colocar na sua cabecinha agora, fiotinho? Se o A estiver atendendo a um verbo, você vai chamá-lo de preposição. Se o A estiver acompanhando um substantivo, você vai chamá-lo de artigo. Bacana demais. Então, veja bem, nós teremos a fórmula aqui. A crase vai ser igual, então, olha, a preposição a mais o artigo a. Quando acontecer isto, nós teremos a crase aqui, que vai ser indicada como um A que juntou os dois e formou aqui. Tá? Então vai ficar assim, olha. Preposição mais A é igual a C. Crase. Posso colocar A mais A é igual a A. Por que esse A está com sinalzinho aqui? Porque ele é a junção deste A mais este A. Eu uso o sinal indicando que houve a junção. E, na verdade, este A é o quê? Este A é um P. E este A é um A artigo. É uma preposição, é um artigo. Como que nós vamos entender isso aqui agora? Veja bem. As peças vão se juntar. Eu vou. Veja bem. Você concorda comigo que este vou é um verbo? Ok. É um verbo, indica uma ação. Agora, quem vai, você percebe o seguinte, que este verbo ir aqui, conjugado dessa forma, eu vou, faça a pergunta, quem vai, vai o quê? Vai a. Sempre quem vai, vai a. Viu que este verbo, ele pediu a letra A? Então, eu posso dizer que esta letra A veio para atender ao verbo. Esta letra A veio para acompanhar o verbo. Esta letra A seria o quê? Uma preposição ou um artigo? Espera. Aquele ditado que vovó já dizia. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Perfeito. Então, veja bem. Este A aqui, nós podemos facilmente, fatalmente chamá-lo de preposição, porque ele está aqui para atender ao verbo. Beleza? Agora veja bem, uma outra situação. Eu digo assim, a praia é linda. E eu não vou dizer praia é linda, né? A praia é linda. Tá vendo este A aqui?
Você tem dúvida de que praia está dando nome a um lugar? Perfeito. Se a palavra praia está nomeando um lugar onde as pessoas vão para tomar banho, para não sei o que lá e fazer tanta coisa na praia, ela é um substantivo feminino. Maravilha. Tá vendo esse A aqui, que está acompanhando um substantivo? O A que acompanha o substantivo é chamado de artigo. Então, você vai poder facilmente chamar este A aqui de artigo. Ponto. Quando vai acontecer a crase, então? Se em algum momento, se em alguma etapa, este A aqui encontrar com este A preposição, encontrar com esse A artigo, vai dar A mais A. Quando der A mais A, eu vou ter o resultado A. A mais A é igual a A. Mas este A vai ter que aparecer escrito com esse sinal indicativo, porque houve a soma da preposição mais o artigo. Será que existe algum contexto que esses As precisam aparecer juntos? Eles precisam estar um na frente do outro? Acredito que sim. Vamos ver algum tipo de exemplo assim, só para a gente trazer uma situação bem básica, tá? Mais básica mesmo. É para você entender. Esta situação, ela é didática intencionalmente para os alunos que estão introduzindo. Que eles estão o quê? Começando os primeiros passos no estudo da crase. Vamos lá. Quando eu digo assim, olha, eu vou. Você já sabe que o verbo ir aqui vai solicitar uma preposição para ele. Eu vou. O que eu disse para você, fiote? Quem vai, vai a algum lugar. Este a já vem atendendo ao verbo. Este a só está aqui porque o verbo ir, ele tem regência em a. O que significa dizer que ele tem regência? Ele exige. O regente de uma banda exige um instrumento tal, a nota tal. O verbo, ele exerce uma regência, uma exigência da letra A. Eu não vou poder utilizar o verbo ir naquele contexto sem a letra A. Eu não posso falar assim, eu vou praia. Não é verdade? Eu vou e quem vai sempre vai a. Aquele a está para atender o verbo. Se aquele a está acompanhando o verbo, quer dizer o quê? Que este a é uma preposição. Onde eu vou? Eu estou indo à praia. Ponto. Eu vou dizer, praia é linda? É assim que eu digo, fiote? Não, né? A semântica aqui atrapalha toda. Praia é linda. Como que fica a semântica mais favorável? A praia é linda. Quer dizer que todo substantivo feminino precisa estar acompanhado por um artigo definido feminino. Assim como o substantivo masculino precisa estar acompanhado de um artigo definido masculino, o. Então, veja que, se é um substantivo feminino, tem que estar acompanhado por um artigo também feminino. Então, aqui, olha, aconteceria um a para acompanhar o verbo e um a para acompanhar o substantivo. Então, eu vou à praia. Tem dois as aqui, professor? Tem. Por quê? Um a atendendo à exigência do verbo, ponto. E um a atendendo à exigência do substantivo. Na escrita, veja que incômodo nos gera
Quando eu falo assim, eu vou à praia, 2 As desnecessário, não é verdade, fiote? Então, o que a gramática vai nos orientar a fazer aqui? O que a gramática vai nos aconselhar a fazer? É o que está repetitivo no quadro já. Mas está repetitivo porque eu estou dando aula aqui, nesta aula, exclusivamente para iniciantes do estudo da crase. Vai acontecer, aconteceu o A mais A. Então, vai ter que acontecer o fenômeno crase aqui. Então, veja bem, se aconteceu o A mais A, eu devo unir os As e usar o sinal indicativo que ocorreu a junção. Qual que é o sinal indicativo que vai acontecer essa junção? Este pauzinho aqui, este acento tombado à esquerda da sua leitura, né? Que é o acento grave. Então, vamos seguir as orientações. Aconteceu o A mais A. O que eu tenho que fazer? Unir os 2 As. Então, esta oração ela vai ter que ser reescrita para atender às regras desta forma. Eu vou aqui. Percebeu que eu vou juntar os 2 As? Eu vou deixar só um A. A praia. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Deixar claro que este A, ele está sozinho, mas, na verdade, ele é a soma da preposição mais o artigo. Então, aqui eu tenho que colocar o sinal indicativo da crase. Aqui eu tenho que sinalizá-lo. Olha, eu não vou repetir os 2 As, mas aqui tem um A dentro do outro. Eu fiz a junção, eu fiz a união. E toda vez que eu fiz esta união, eu preciso sinalizar que aconteceu a junção, a união de 2 As, e vou usar o sinal indicativo da crase, que é o acento grave. Neste acento grave, quem está lendo vai entender que ali aconteceu junção, aconteceu a união de 2 sons vocálicos, de 2 letras As ali. Tá? Esta é o quê? Que nós vamos chamar de introdução ao estudo da crase. Não é avançado, é básico, tá? Não é avançado, não é aquele estudo aprofundado, porque nós teremos. Então, veja bem. Vamos para um resumo. Um resuminho assim, olha. Resumo. Verbos, olha. Vai acontecer a crase, né? Bem forte aqui. Verbos com regência em A. Verbos com regência em A, mas substantivos verbos em regência com regência em A, mais substantivos femininos. O que você vai observar, fiote? Que, na regra geral, você pode ir por este passo. Se um verbo não tiver regência em A, não vai ter o uso da preposição A. Se não tiver o uso da preposição A, não vai ter a soma de A mais A. Então, se você quiser a base bem forte da crase, né, o primeiro passo depois dessa teoria é estudar regência. O que é o estudo da regência? Você vai conhecer os verbos que exigem, tem a regência em A. Nos verbos que não tiverem regência em A, possivelmente não vai acontecer a crase. Tá? Então, assim, é um resumo, é um passo que se tem para entender de vez este conteúdo aí. Bacana, fiote? Show demais. Então, veja bem, estamos aí, é uma aula básica. Introdução ao estudo da crase. Eu espero que você tenha entendido.
é o professor Robson Marques. Eu espero que você tenha assimilado esse aspecto início, introdução da crase, ou relembrado a teoria de tudo. Bacana demais? Eu quero desejar que você fique bem, que Deus abençoe sua mente, clareie suas ideias aí para você continuar seus estudos bem focados. Por quê? A gente sabe que a jornada ela é difícil. A língua portuguesa ela não é para amador, ela é complexa, tá? Mas é muito possível de se fazer. Com muito boa vontade, com muito esforço, muita dedicação, nós conseguiremos chegar lá. Bacana? E lembre-se sempre, fiote, que aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles e eu fui!